Bem-vindos, mais um programa cá entre nós, com uma mulher que transforma a vida de mulheres. Uma mulher que vai falar com a gente hoje sobre tudo a respeito de propósito. Grandes reflexões para você que quer entender e identificar mais o que você veio fazer aqui. Com a gente, estou feliz em receber Mariluce Maia, que vai bater um papo super gostoso, contando um pouquinho da tua trajetória, até você chegar hoje nesse contexto de trabalho em que você atende e atua com mulheres. Seja bem-vinda ao podcast Cá Entre Nós e que seja um momento de troca e enriquecedor para todos nós. Seja bem-vinda, Mariluce. Obrigada, prazer gigante estar aqui, que prazer receber esse convite, né? Mulherada, como disse a Cá, é o meu público, porque eu costumo dizer que eu sou a tímida lapidada. Tanto que aqui, né, Cá, esse comecinho aqui eu tô aquecendo, já eu me solto, né? Mas eu vim aqui para isso, para trazer o meu grande porquê, por que eu escolhi trabalhar com mulheres, por que eu escolhi falar sobre autoestima, para que nesse finzinho, né, 2024 está aí terminando, a gente possa terminar um ano mais consciente do nosso grande porquê, que não precisa deixar para o dia 31, não é mesmo? A gente pode começar a pensar nisso agora, porque às vezes a gente tem a sensação assim, o ano está acabando, e agora? Calma que ainda dá tempo, eu quero te ajudar com isso através da minha história. Mari, vamos começar, como você trouxe um aspecto que eu acho super relevante para as mulheres, que é a tímida lapidada. Começa contando pra gente quando que você percebeu e identificou a sua timidez. Nossa, isso começou criança, né? Eu era uma criança extremamente tímida. E como psicóloga, eu fui muito para terapia e aí eu descobri o quê? A minha mãe era uma mãe superprotetora e a superproteção desprotege, né? Ou seja, se toma tudo à frente para mim, como é que eu crio as minhas defesas? Como é que eu crio a minha percepção, né? Foi até um dado momento, eu lembro que eu era criança e a minha mãe já chegava nas festinhas falando, ela é tímida. Eu falei, mãe, para, porque a hora que eu tentar fazer algo diferente, eu não consigo. E aí foi aonde, né, através de muita terapia, eu fui percebendo o quanto eu precisava resgatar o meu amor próprio, porque eu fui aquela criança que sofria bullying na rua, né? E sempre em função da timidez? Isso. A timidez fazia eu aceitar tudo. Né? A timidez me levava a não me posicionar nas relações. E eu vi que conforme eu fui com terapia, melhorando a minha autoestima, cuidando da minha autoimagem, porque eu era a típica dentuça, limpa-trilho, e aí, põe um aparelho, tira o óculos, põe lente de contato. Eu percebi que melhorando a minha autoimagem física, isso foi ajudando, né, a nutrir melhor a minha autoconfiança. Eu tô doida pra fazer perguntas aqui, acho que eu até te cortei, Mari. Não tem problema, eu também gosto de falar. Ó, duas faladoras aqui. Você contou pra gente que você percebeu já a timidez na infância, né? Já na infância você começou a fazer terapia, né? Exato. Que bom! E quais foram as descobertas que apareceram pra você na terapia e como é que isso foi te ajudando a superar a timidez? Olha, na terapia eu descobri que realmente eu era a sensação do patinho feio, né? E aí quando a gente se sente excluída, a gente vai fazer de tudo para pertencer. E se você não tem o seu valor, você se submete a tudo, concorda com tudo, cresce sem opinião. E aí já mais velha, né, eu ainda levando isso para sessões de análise, foi onde que eu tive um chacoalhão da minha psicóloga. Olha, esse patinho feio faz parte da sua história, mas não define você. Hoje você tem aí vários valores, várias conquistas, né? Faculdade, eu era boa aluna, né? Já tinha um feeling aí para a clínica, né? E foi aonde que terapia atrás de terapia, muita análise, muito autoconhecimento, eu fui descobrindo como me fortalecer e que eu não precisava, né? Eu falo assim, quem tem rótulo é produto, que precisa ser definido, ser humano não. Então eu percebi que eu não precisava mais, como eu te disse, né? Se eu chego num lugar novo, porque timidez é intimidar-se, é ter medo do novo. Eu vou ficar meio assim, né? Que nem eu cheguei aqui, mas que eu não preciso fazer disso uma barreira. E
Logo você decidiu fazer psicologia? Foi a sua primeira formação e foi nessa área que você já se encontrou e se desenvolveu ou você tem alguma outra formação além da psicologia? Não, sou psicóloga raiz, porém foi uma caixinha de surpresa, porque acho que como a maioria das crianças, né, Cá, eu tinha aquela coisa assim, ai, vai muito no salão, você é cabeleireira. Ai, minha mãe precisou fazer fisioterapia, você é fisioterapeuta. E aí a psicologia foi ficando de lado, né? Eu gostei muito, né? Eu lembro que foi uma sensação muito boa eu ter alguém que me entendia. Eu lembro direitinho da minha primeira sessão de terapia enquanto paciente. Mas eu amo, eu tô me identificando muito aqui nesse espaço, porque eu amo publicidade e propaganda, as campanhas publicitárias me encantavam, eu gostava de saber, nossa, qual que é a sacada dessa propaganda? Então, publicidade e propaganda era a minha primeira opção. Mas lá, eu falo que lá nos 45 do segundo tempo, eu tive interesse, falei, não, eu acho que mais do que descobrir o que está por trás das propagandas, eu queria saber o que é que estava por trás das dores humanas. Foi aí que eu falei, não, psicologia Tem mais a ver comigo. isso. E aí você se forma e já começa a atender na clínica ou você passa por algum outro tipo de trabalho também relacionado à psicologia? Não, já saí de lá, né? Como eu te disse, né? Eu fui muito feliz com os meus estágios, com os meus supervisores. Não, você tem o feeling clínico, e aí eu fui seguindo mesmo para a linha clínica. Montei clínica com uma amiga, só que é a sensação que a gente tinha assim, cadê os pacientes, né? O começo, né? Principalmente que eu tenho 20 anos de formada, numa época que não tinha rede social. Era cartãozinho, né? E aí, como que alguém vai querer fazer terapia com uma recém-formada? Né? Então, foi algo desafiador. Fui para trabalho voluntário, trabalhei com PCD, depois fui para trabalho de inclusão, né? Porque trabalhar com uma clínica de PCD me abriu o campo para o processo de inclusão em empresas. Depois fui trabalhar em abrigo, foi dali que surgiu a minha paixão por trabalhar com mulheres que sofrem violência, né? Porque eu percebi o quanto a violência é algo cíclico. Foi seu primeiro contato com as mulheres na área da psicologia? Foi exatamente o que me chacoalhou assim, falei, meu Deus. É aqui que eu quero ficar. A violência física, eu acho que ela faz um estrago menor do que a violência psicológica nas mulheres, que é o que leva, né? Quando a gente escuta alguma mulher assim, nossa, ela apanha tanto, por que ela não sai dessa relação? Por causa que a dependência emocional é grande e a violência psicológica é muito pior do que a física. E aí você começa então a trabalhar com mulheres. Chegamos nesse ponto. Exatamente. Se forma em psicologia, tem algumas frentes de trabalho voltadas para a inclusão, entra no mundo das empresas e chega nas mulheres. Exato. E aí se apaixona pelas mulheres de cara ou é um processo? Eu acho que foi um processo, né? Eu cheguei até uma época a achar que já não era muito minha praia, né? Como você viu lá na minha história, em 2017, eu e meu marido, meio insatisfeito com vida profissional, a gente estava achando que não é meio caminho, vamos mudar. E eu sou daquelas pessoas assim, sonho foi feito para realizar e para tentar, né? Vamos. Eu não sou uma mulher do si, né? E como a gente tinha amigos nos Estados Unidos, era um sonho dele, falei, vamos amadurecer a ideia e vamos, não temos nada a perder, né? E aí a gente foi, tentamos lá, fomos bem recebidos, demos certo, só que aí lá pegou muito a questão do meu grande porquê. E eu falo que um dos meus questionamentos foi, inclusive, com a minha filha, que na época tinha 6 anos, né? Que acho que como a maioria das famílias, a gente sempre se preocupou com valores. E numa festa de 4 anos da minha filha, ela perguntou, mãe, será que eu vou ganhar muitos presentes? E tinha vários brinquedos lá para os convidados dela, para os amiguinhos. Eu falei, filha, se viessem vários presentes e seus amigos não viessem, cadê a graça disso? Né? E aí ela começou a entender. E lá nos Estados Unidos, onde tudo era muito fácil, a Barbie era muito fácil, mas lá não tinha o cachorrinho dela, não tinha a avó. E um belo dia ela falou assim, mãe, aqui eu tenho tudo, mas eu não tenho minha avó e meu cachorro. Né? Então foram coisas que foi me pegando. E eu estar longe da minha profissão, foi aí que veio meu grande questionamento. Falei, realmente, a gente quer sim prosperar, quer sim melhorar a condição financeira, mas se não for dentro do meu grande porquê, porque eu sempre tive isso, eu quero fazer algo que eu deixei uma história, um legado, que eu impacte vidas com aquilo que eu acredito. E não era o que estava acontecendo. Eu falei, não, então tá perdendo a graça. Foi aonde que nós voltamos, né? Voltamos nós 3 de novo, né? E aí tudo foi virando, porque aí eu falei, não, agora entendi, não dá para correr da psicologia. Deixa eu
te fazer uma pergunta, porque eu acho que muitas de nós, mulheres e seres humanos, né, têm esse ímpeto, esse desejo interno de entender qual é o meu porquê, Uhum. né? E de alguma forma, lá nos Estados Unidos, a chegada, a permanência, o retorno te ajudou a identificar ou clarear ou enfatizar ainda mais o teu porquê. Sim. Como você fez para percorrer esse caminho até ter clareza de que o teu porquê tem a ver com as mulheres, com esse trabalho com mulheres relacionados à autoestima da mulher? Nossa, boa pergunta, né. Eu acho que com a minha própria história, né, eu descobri a diferença de de respeitar quem eu sou, de respeitar a minha trajetória, de não ter medo, porque não foi uma decisão fácil ir, não foi uma decisão fácil voltar, né. Então mas eu falei: "Se eu não fizer isso por mim, quem vai fazer?", né. Então, chegando aqui, aí que foi a grande sacada, que eu falei: "Não, não é possível que não exista um jeito ético", porque a psicologia é uma coisa que assusta, tudo é ético e tem que ser ético, mas não é possível que eu não consiga fazer algo para divulgar o meu trabalho e que seja ético. Foi onde eu comecei a pesquisar marketing para psicólogos, e aí eu descobri um curso, e aí começamos a falar de nicho, e foi aí que eu fui descobrindo, né, entre amigas, entre os pacientes que vinham mais, nossa, você simplifica as dores da mulher. Nossa, eu me identifiquei com isso. Então foi eu falei: "Não, é isso, vou focar". Fora quando eu falo que é a minha própria história, por exemplo, você viu aí que hoje quem me trouxe foi meu marido. Então, assim, eu acredito, Cá, que para mim impactar vidas, eu preciso viver a minha verdade. E essa é a minha verdade. A menina tímida que foi deixando de ser tímida e faz palestras, o relacionamento saudável que eu fui conseguindo construir e identificando o que é que traz essa relação saudável. E aí lá no abrigo, vendo mulheres sofrendo violência e crianças sendo acolhidas, eu falei: "Não, espera aí, o problema Vamos está por aqui. aqui. Uhum. O problema está aqui, porque uma mulher fortalecida não vai aceitar violência, que vai né, vai atingindo crianças, né, os filhos". Então falei: "Então aqui está o meu grande porquê. O que eu consegui, eu preciso levar para essas mulheres, eu preciso levar essa clareza de que ela não precisa ficar num relacionamento que sofre". E Mari, vamos pensar agora no perfil dessas mulheres que procuram pelo seu trabalho, né? Hoje você Uhum, já posicionada, entendendo o teu nicho de trabalho, uhum, como você vai trabalhar e tudo mais. Qual é o perfil, qual a dor, qual a queixa dessa mulher uhum. que procura pela tua ajuda psicológica e como você pode ajudar? Olha, a maioria das mulheres, às vezes, procuram pelo sintoma. Uma crise de ansiedade, um estresse, uma insegurança. E aí, conversando, a gente vai descobrindo que o problema está ali, no relacionamento. A gente tem muito a influência da nossa cultura. A nossa cultura machista ainda é algo que prevalece, onde que a mulher, e às vezes depois com a maternidade, ela acha que ela não pode ter espaço para a individualidade dela, né. Então é ali, hoje mesmo eu atendi um caso assim, né, de um caso de dependência emocional, por quê? Porque foi traída. E relacionamento abusivo, e o que que o relacionamento abusivo faz? Acaba com a autoestima dessa mulher, coloca uma culpa nela que faz ela achar que ali, se ela sair dessa relação, ela não vai ter pernas para enfrentar a vida. E engana-se quando a gente acha que é questão de dependência financeira. Essa mulher, ela tem autonomia financeira, mas a dependência emocional é que está destruindo ela. Então, qual que é o meu trabalho? Que é entender essa história e ajudar, que nem hoje eu falei para essa paciente, agora é daqui para frente. Você até então está se enxergando pelo olhar do seu marido e joga a culpa toda nela e diminui. Por que que o homem tende a diminuir a mulher, né? Nesses casos assim, porque a mulher se torna muito mais fácil de ser manipulada. Então, o meu trabalho é, ó, vamos se olhar por aquilo que você tem, pela sua trajetória, esquece o olhar do seu marido. Eu sei, gente, que não é tão simples assim, mas eu falo assim, terapia são várias sessões, porque é um trabalho assim, onde ainda essa paciente me falou assim, né? "Ah, eu vou ser repetitiva". Eu falei: "Não, mas você será repetitiva porque aonde está doendo". Então, assim, sessão por sessão, atendimento por atendimento, a gente vai resgatando esse olhar dela por ela, olhando para a trajetória dela e trabalhando principalmente esse sentimento de culpa. Vamos falar um pouco, Mari? Claro que é meio que advogar em causa própria, porque a gente sabe, também sei, sou psicóloga,
o papel da psicoterapia num contexto de apoio à mulher nessa condição de vulnerabilidade em função da baixa autoestima e tudo mais. Mas queria que você falasse o papel da terapia, na sua opinião, né, muito mais do que a tua opinião, na tua vivência, né? Uhum. E que você também pudesse falar para essas mulheres que podem estar nos assistindo e não têm condições ou financeiras ou até não se sentem prontas para buscar o Uhum. apoio psicológico agora. Que outros recursos essa mulher tem se ela não estiver pronta para esse tipo de ajuda, que é a ajuda psicológica agora? Uhum. A terapia. Por que que a terapia é diferente da conversa com um amigo, né? Porque a gente tá ali, a gente sabe escutar. É a diferença, é aquela escuta técnica, qualificada, acolhedora, né? Zero julgamento. A primeira coisa que eu falo para minha paciente quando chega: você já fez terapia? Então aqui eu não tô para te julgar, não tô para pensar de você, eu tô aqui para pensar com você, né? Então essa é a primeira diferença. A mulher, ela pode falar e ela não vai ser interrompida, porque se às vezes conversa com uma amiga, a amiga às vezes entra numa disputa de quem tem mais problema. Ou às vezes até olha o tempo e fala: amiga, deixa eu falar um pouco e você depois. Aí depois não dá o tempo pro segundo, né? Exato, Fica só a primeira exato. ocupando o tempo. E ali não, ali é o espaço dela para a gente olhar para a realidade dela. Eu falo assim: meu papel é te trazer clareza, não precisa sair daqui querendo decidir a vida, né? Nossa, mas e aquelas mulheres que não têm condições, têm algum receio? Gente, hoje em dia a gente tem, a favor, a internet. É o YouTube, é o programa da CAC trazendo as histórias, é o Instagram. A gente está sempre postando alguma coisa no Instagram, né? Tem, não só eu, mas tem muito conteúdo bom no Instagram. Então é isso, informação. Eu falo que informação liberta. Da mesma maneira que lá na minha adolescência, agora eu vou ter que entregar a idade, eu lia muitas revistas Capricho, Atrevida, porque ali, nossa, eu via várias matérias falando sobre autoconfiança, autoestima. Vocês também. Busque a internet, Instagram, YouTube, como eu falei, porque eu acho que é uma fonte. Lê, né? É a melhor maneira. Informação, informação liberta. E vai dando alguns insights. Mari, você falou agora, né, dessa recuperação da autoestima. Queria que você falasse um pouco de quando a mulher está sofrendo essa violência psicológica, como ela chega, que características em geral essa mulher tem e como você trabalha a recuperação ou eu acho que o devolver, mas esse resgate da autoestima da mulher. Como ela chega, em geral, e como é que você faz o processo de resgate da autoestima? Ela chega destruída, se sentindo culpada, como eu disse, se enxergando pelo olhar do parceiro, né? Então, chega assim: eu não vou conseguir, porque a manipulação psicológica, ela é sutil. Por exemplo: ah, se fosse em mim, quem vai querer você? Quem vai querer uma mulher separada? Quem vai querer uma mulher com filhos? Então, a primeira coisa que eu faço, ouvir essa mulher. E eu falo que nada responde mais do que uma boa pergunta. Então, dentro daquela história, daquela mulher, eu tento colocar perguntas e eu sempre falo assim: aqui não é escola. A minha pergunta não tem o objetivo de uma resposta certa, mas de te convidar a olhar para dentro, né? E aí ela ir se percebendo distante daquela opinião do marido. E a hora que ela consegue começar a se perceber, é que ela percebe: epa, tem uma possibilidade aqui. E é um movimento muito bonito. Eu falo que no nosso trabalho é injusto, porque quem vai na academia paga antes e depois, né? Ó, tá pago. E o meu não, né? Esses tempos atrás mesmo, atendi uma mulher, falei: ó, nem te reconheci. Ela chegava de camiseta, ombros para baixo, mal me olhava, o cabelo parecia até mais sujo. E não era aquele sujo que a gente sabe que às vezes vai acontecer, né? Era uma coisa mais contínua. Aí no outro dia ela já chegou, cabelo lavado, já tá com o cabelo mais pintado. Então, assim, é um processo de vamos olhar para si, vamos olhar para a sua história. Do que é que você gosta? Porque é isso, a mulher numa relação abusiva, numa violência psicológica, ela não lembra mais nem do que ela gosta. Por causa que o medo vai fazendo ela pensar pela cabeça do outro. Ah, eu gosto disso. O que é que você fazia antes dessa relação? O que é que você gostava? E ia tentar fazer esse resgate dessa mulher. Muito bom. Mari, queria que você contasse pra gente, acho que você contou um pouquinho, né, de alguns casos, mas eu queria que você fizesse um movimento de revisitar, né, Uhum, esses anos que você tem atendido mulheres e qual é o caso, vou ser injusta, porque acho que são vários, é um portfólio, uhum. mas se tem um caso que marcou a tua trajetória profissional.
Meu Deus, olha, fica difícil falar agora, né? Mas eu acho que um caso que me marcou é justamente a hora que eu tô falando, eu tô lembrando dessa mulher, né? Casada, com filho e numa relação abusiva e, e que realmente ela tinha até um receio em se separar, né? Então eu sempre falo assim que às vezes as pessoas acham, eu vou para terapia, vou me separar. Não, não, não. Eu trago clareza. Eu não acabo com casamento nenhum, né? E foi essa história mesmo, né? Que onde ela pôde entender que existia ali toda essa manipulação, né? E foi se fortalecendo aí para uma separação. Sempre um caso de mulher nessa condição de vulnerabilidade, né, mais afetada do ponto de vista psicológico, a solução sempre passa pela separação? Se for relacionamento abusivo, eu não vejo muita solução. Agora, tem casos de relacionamentos desgastado, onde a mulher aprendendo a se valorizar, a se posicionar, ter uma comunicação clara e assertiva, porque nós mulheres pecamos em achar que o outro vai adivinhar o que a gente está pensando, né? Mas ele não sabe que eu não gostei? Não, se você não falar, ele não vai saber, né? Aí a gente consegue, né? A gente consegue fazer esse trabalho aí de melhorar o relacionamento. E você estava falando assim, agora eu não lembro de nenhum caso específico, lembrei desse da separação, mas essa semana ainda, até coloquei um post na minha página, eu falei assim, que Deus abençoe essa moça. No caso, sou eu, porque a minha paciente, ela veio de um relacionamento abusivo, né? E relacionamento abusivo, autoestima baixa, gerou muito estresse, ela não tinha paciência nem de ouvir as reclamações da mãe. Por quê? Quando eu me sinto culpada por tudo, a minha tendência é que tudo aquilo que eu escuto, eu tenho que tentar resolver. Eu tenho que tentar dar um jeito. E aí eu sei que com a terapia, né, ela foi resgatando o valor dela e descobrindo que não precisaria resolver o trabalho da mãe, né, os problemas da mãe, as reclamações da mãe, se tornando uma boa ouvinte, né? Então ela falou: nossa, minha mãe até reza por você. Por quê? A terapia atinge até os familiares, melhorou o olhar dela, melhorou a relação com a mãe. Então, assim, você vê que um relacionamento abusivo lá de trás, que criou alguns bloqueios, gera estresse. Eu estava te ouvindo falar e lembrando, né, do que a gente começou falando, do quanto no programa de hoje nós estamos falando de propósito, né? Você ter identificado o teu propósito para trabalhar, apoiar e ajudar esse perfil de mulheres. Eu queria que você falasse um pouco, Mari, sobre em que atuar ou realizar o teu propósito com essas mulheres tem te transformado. Em tudo. Eu acho que não tem nada melhor quando você exerce algo que faz sentido para você, que fica natural, né? Então, hoje, se eu saio para fazer uma palestra, se eu saio para fazer um atendimento, e quando eu escuto falar assim, ela estava trabalhando, eu até paro para pensar, porque é algo que eu faço com tanto amor, Prazer. prazer e Não tem cara de trabalho, né? não tem cara de trabalho, né? E eu acho que o que eu gosto de levar para meus atendimentos é muito a minha autenticidade. Então, eu quebro qualquer coisa de que psicóloga é séria, vai falar baixo, né? Então, impacta a minha vida porque é o que eu falo, é na relação com o outro que eu também vou fortalecendo a minha autoestima e vou falar, poxa, eu tô no caminho. Acho que esse é o meu maior porquê de entender e ver o impacto que eu levo, né? Que nem levei, essa paciente melhorou a relação com a mãe, quando os pacientes melhoram o casamento, né? Que olha, Mari, eu falo, tem umas que até antecipa a alta. Mari, eu vim aqui porque eu estava com dificuldade de diálogo com meu marido, a gente não conseguia, mas agora, nossa, a gente está conseguindo conversar, a relação melhorou, está fluindo. Então eu falo assim, é um legado, porque a gente está impactando vidas, impactando relações. Eu também sou mãe, então eu penso assim, o que eu quero deixar para minha filha, né? Qual que é a minha contribuição? Então eu acho que é isso, né, cara? Ajudar as pessoas a se relacionarem melhor e deixar a vida um pouco mais leve. Problema vai ter, desafio vai ter, treta todo mundo tem, mas não precisa fazer disso assim um fardo que nunca vai ter solução. Mari,
quero que você fale um pouco para essa mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, e que também gostaria de identificar o seu propósito de vida, o seu porquê, né, a sua grande essência, aquilo que de fato vai fazer com que essa mulher possa desfrutar mais do que ela veio fazer aqui. Uhum, Quais são as etapas ou o caminho que você uhum. sugere para uma pessoa que quer identificar o seu porquê? Acho que é primeiro, se olhe distante do Instagram, da rede social, do que a Virgínia está postando, porque a gente não precisa ser a Virgínia ou ser qualquer outra famosa para a gente se gostar. Eu acho que esse é o grande caminho, né? Porque em era de rede social, tudo parece muito perfeito, mas não vamos esquecer que tem filtro, né, gente? Então essa é a primeira coisa, se olha para sua autenticidade. Como eu sempre falo, do que é que você gosta? Qual que é seu estilo? Ai, não sei meu estilo, busque informação. Porque quando você se conecta com si mesmo, você descobre o seu grande porquê. Segundo, a gente precisa ampliar o nosso olhar além da CLT. Porque a gente é criado numa cultura de concurso e de CLT. Mas às vezes você vai gostar de mexer com paisagismo, às vezes você vai gostar de pintar telas, e você vai se realizar nisso. Tem aí a rede social, né? Tem aí os Instagrams, que, nossa, gente, hoje em dia você não precisa tentar ir na Globo, na Band, sei lá, em qualquer programa de TV, né? Você consegue ali criar o seu Instagram e divulgar. Aliás, fazer um parênteses, isso é outra coisa que eu amo fazer, despertar essa veia empreendedora. Eu tenho pacientes senhorinhas que às vezes saem da depressão porque falam, o que você gosta de fazer? Mara, eu faço crochê. Falei, pronto. Eu faço suplá. Entendeu, gente? Então é assim, ó, o que é que eu gosto de fazer? Não preciso ficar pensando só assim, eu preciso arrumar um emprego. Às vezes você consegue empreender também. Eu sei que não vai ser da noite para o dia. E terceiro, é se aproximar da sua criança interior, que às vezes a gente se distancia porque estão me cobrando, estão me cobrando. Eu atendo muito, até falei errado agora para vocês verem como eu sou. Estão me cobrando. Eu atendo muitos pacientes que se perdem no perfil profissional, não é? Ah, não, mas é porque agora eu sou uma dentista. Ah, não, porque agora eu sou uma arquiteta, eu sou uma advogada. Mas, gente, a profissão veio depois de você. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Não se perca da sua essência, converse com a sua criança interior, isso é bem papo de psicóloga, mas é isso, né? A criança interior é aquela menina que sonhava. O que é que você gostava, né? Lógico, talvez hoje você tenha que se adequar à sua realidade, mas eu acho que é esse o caminho. Se distancia das redes sociais, do que todo mundo está dizendo que deve ser feito, por causa que às vezes isso te confunde e se conecta àquilo que você acredita. Acho que é esse o caminho, Cá. Muito bom. Mari, quero deixar um tempo para você respirar. Lembrar do momento em que a gente entrou em contato com você e falamos, Mari, você tem um lugar no Cá Entre Nós. Em geral, esse momento passa um filme na cabeça da gente do que a gente quer falar quando está aqui. E às vezes pode ser que eu não tenha te perguntado algo que tem muito a ver com a tua história, com aquilo que você faz e que beneficia a vida de muitas pessoas. E é o momento de você falar, dá tempo de você trazer essa contribuição que pode ser que eu ainda não tenha te perguntado. Então quero deixar livre para você poder trazer algo que eu possa não ter abordado com você. Olha, passa tanta coisa na cabeça, Passa, não né? passa? Passa, você fala, meu Deus, que beleza, eu vou ter um espaço lá para ajudar mais gente, que eu acho que esse é um grande porquê, né? Tirar a psicologia de uma salinha, de um consultório, né? Mas eu acho que a gente fez esse bate-papo, falou de tudo um pouco, mas eu acho que a minha mensagem final é isso, gente. Olhe para você, né? Não se preocupe com o que está sendo dito. Eu acho que eu acabo até sendo repetitiva, mas eu acredito que o que é uma mulher feliz? É aquela mulher que faz, antes de tudo, por ela. Não faz pelos outros. Não estou falando de egoísmo, mas não esquece de si mesma, né? Que eu acho que é isso. Principalmente eu quero falar com as mães, né? E parece que muitas mães, eu atendo várias, a maternidade parece assim, gera culpa. Eu não consigo me cuidar porque eu tenho filho. Mas nesses momentos eu sempre trago a seguinte metáfora, que eu acho que muitos já conhecem, da máscara de oxigênio, né? Se você, né? O que acontece?
quando a gente vai andar de avião. Olha, em caso de despressurização, máscaras vão cair. Coloque primeiro em você para depois na pessoa ao lado. Talvez a gente, mulher, a gente fala assim, mas se for meu filho? A questão é, se você não colocar máscara em você, você não salva nem seu filho. Então, por isso, mulherada, separa um tempinho para o seu autocuidado, que não é ir para um spa, né? É tomar um banho mais relaxado, se cuida, porque se você não tiver um tempo para você, não se cuidar, não valorizar quem você é, você não consegue nada. Eu falo que antes da gente ser um bom profissional, uma boa mãe, uma boa amiga, a gente precisa o quê? Ser uma boa pessoa para a gente mesmo. Encontre você uma boa companhia, o resto é consequência. Muito bom. Mari, quero te agradecer por essas informações tão preciosas para esse universo feminino, por você se manter tão ativa no teu propósito, por você ter dedicado um tempo para compartilhar a tua história com a gente, para dividir. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, amei. Desculpa se eu me perdi um pouco. Não se perdeu em nada, Mas pode eu ficar acho tranquila. que o objetivo era esse, Cá, mostrar um pouquinho aqui de que a gente pode ser feliz, só que a gente tem que ser feliz nesse olhar simples da vida. É isso mesmo. Com ar de quero mais, porque é sempre assim, né? Aqui é só um gostinho, mas vocês podem entrar em contato, seguir a Mari nas redes sociais. Aqui na nossa página vocês já encontram isso. A gente, com esse gostinho de quero mais, finaliza mais um programa Cá Entre Nós, com mais uma mulher de propósito. E se você também é uma mulher de propósito, aqui no Cá Entre Nós, a gente sempre tem um lugar para você. Vem pra cá. Um beijo no seu coração e eu já estou te esperando no próximo Cá Entre Nós.